Muito bem. Já estamos ao vivo, já tem 3 pessoas, é isso mesmo? Perfeito. Pessoal, vocês que estão já online, se quiserem se manifestar, se a voz está boa, se o enquadramento também está adequado, na medida que vocês forem sinalizando, a gente vai adequando também aqui, tá bom? Por favor, já coloquem já boa noite. Opa, acabou caindo um pessoal aí. Tudo bem. Vamos lá. Vou entrar aqui. Vou pegar aqui. Não está ainda não entrando bem. Opa, entrou uma pessoa. Olá. Você que já está online, se quiser sinalizar se o áudio está bom, se o enquadramento está adequado, sinalize, por favor. Acho que não entrou ninguém. Parece que entrou uma pessoa, depois acabou caindo, né? Beleza, deixa eu até eu tentar também entrar. Novamente, até eu mesmo estou com dificuldade. Aqui, ó. Vamos lá. Pois é, já é bom. Está bem cravado ainda, 19 horas, né? Então está bem dentro do horário. Esse enquadramento aqui me parece que está adequado. Perfeito. Sim. Entrou uma outra pessoa. Olá. Você que está conectado, se quiser sinalizar se realmente o som está bom, o enquadramento está adequado, por favor, digitem boa noite, se a voz está boa. Se estão conseguindo nos ouvir bem? Sim? Olá, boa noite. Olá, Fernando, sempre nos acompanhando, prazer tê-lo novamente. Fernando e Samantha, o áudio está bom, o enquadramento está adequado. Por favor, sinalizem para que a gente possa estar melhorando. Está ótimo? Que bom. Perfeito, né? Tentamos fazer o melhor. Hoje temos aqui um microfone até para que vocês possam ter nenhum tipo de ruído e a voz chegue a vocês de uma forma perfeita. Muito bem, as pessoas estão entrando. O Fernando já é o nosso cativo aqui. Muito bem. O Fernando ele já acompanhou já vários webinários, a gente vem trocando algumas mensagens. Muito bom. Muito interessante, né? Que fico feliz, está tendo tudo certinho. Legal, bacana. A Andressa também sinalizando que está ótimo. Bom, eu acho que vamos fazer só algumas meras introduções aqui, para que as pessoas já vão entrando e com isso a gente poder já dar o pontapé inicial a esse nosso webinar tão interessante. Muito bem. Já está entrando bastante pessoas aí, muito bem. Bom, como você já sabe, eu sou Kleber Santos, diretor tributário da MF Contadores, e hoje tem uma pessoa aqui muito especial. Eu sempre faço essa piada, talvez vocês não conheçam, né? Mas é a Renata Ferrari. Então, hoje vai ser bem rápido o nosso treinamento, não é verdade? Vai. Então, eu muito feliz de ter ela aqui no nosso canal e poder compartilhar conhecimento conosco, né, Renata? Passo a palavra para você para fazer algumas considerações que você julgar necessárias. Eu que agradeço, Kleber, a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre nota fiscal eletrônica, que particularmente é um assunto que eu acompanhei desde o início da implementação, né? Eu sou contadora, mas trabalhei sempre com essa parte tributária, né? E a gente acaba conhecendo um pouco do direito, acaba conhecendo de tudo um pouquinho, né? Da parte prática para a parte teórica, layout. Tenho um escritório, R Ferrari Consultoria. Também depois o Kleber disponibiliza os links para vocês. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, também estou à disposição, assim como o Kleber. E espero que vocês gostem e seja bem proveitoso o curso de hoje. Perfeito, exatamente. Fiquem à vontade para interagir, colocar algumas dúvidas.
porque vai ser muito válido para a gente poder bater um máximo de papo aqui e aproveitar o assunto da melhor forma possível. Então, hoje nós falaremos sobre a evolução da nota fiscal eletrônica, que nota fiscal já foi em papel, né? Eu também acompanhei, sou jovem também, assim como a Renata. Muito jovem. Mas a nota fiscal, né, poxa, é 2005, né? Poxa, já estava já militando na área já há pelo menos uns 2, 3 anos, né? Um pouquinho mais, mas não posso falar a idade. Pois é. Mas, enfim, se vocês hoje aqui já conhecem esse modelo de nota fiscal eletrônica, a 55, ela é, obviamente, um modelo que quem já nasceu com ela já está acostumado, é bem simples, mas no passado não era bem assim. Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais da contextualização dessa nota fiscal eletrônica, vamos voltar no tempo e entender um pouquinho mais sobre também onde ela surgiu e onde foi o elemento jurídico, onde foi o momento que foi destacado a necessidade de colocar isso dentro da nossa Constituição Federal. Então, foi veio por uma emenda constitucional, número 42 de 2003, que foi inserida no seu artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 22. Feito isso, passou a ter medidas aonde foi necessário e foi criado, na verdade, a nota fiscal eletrônica. Como mencionei aqui, então o modelo que nós hoje estamos bem habituados a estar conhecendo, que é o modelo 55, foi o primeiro modelo. E aí começou a ter a nossa novidade. Então, Renata, a primeira pergunta que eu coloco para você assim é que, na medida que você teve inicialmente, porque nós temos a nota fiscal eletrônica e, em contrapartida, nós tínhamos os famosos RPs. Para fazer aquelas configurações na época, como é que foi, assim, na prática para você? Isso foi uma mudança muito significativa? Foi sim. Na época, eu já tinha trabalhado em escritório contábil, então eu sabia qual era a dificuldade exatamente da gente receber muitas notas em papel, vários clientes, movimento de 3.000, 4.000 notas mês, ter que pegar esse documento, digitar, conferir. Então, era um processo bem desgastante, né? Depois, nessa época da nota eletrônica, eu já estava em empresa de consultoria. Então, a gente partiu para esse lado de consultoria, de mostrar como é que faz esse layout, ver quais são os benefícios. E a gente viu que, assim, no começo foi bem difícil, porque as pessoas só estavam acostumadas em papel, conheciam só os campos de papel. E quando veio a nota eletrônica, muitas outras informações foram acrescentadas, inclusive informações sobre PIS e COFINS, que até então não existia em documento fiscal, Exatamente. Né? Então, até hoje, as regras de PIS e COFINS não tem nenhuma regra para falar de escrituração, mas isso ainda chegamos lá, né? Tanto é que é importante, porque hoje a gente conseguir pegar uma DANF, a DANF, como bem colocou a Renata, assim, tem informações, melhor, a nota fiscal eletrônica tem informações de PIS e COFINS, porém a DANF ainda não tem. Então, as pessoas que têm só acesso à DANF, então, aqui a gente vai tratar que existem outros campos tão importantes quanto isso. E é tão importante, eu trago até uma provocação aqui, e isso eu me lembro bem, quando começou a ter a necessidade de nota fiscal eletrônica, as empresas teve um cronograma, obviamente, e aí eu tive um caso muito engraçado, porque assim, era uma empresa onde tinha a sua remessa e retorno de armazém. E eu tinha a remessa, só que o retorno eu achei estranho. Eu fazia a contabilidade de uma empresa e nunca tinha um retorno disso. Depois eu fui dentro da empresa, verificar o que estava acontecendo. O que aconteceu? A pessoa do armazém enviava o arquivo XML. Como a pessoa só tinha entendido que era papel, estava acostumado com papel, achava que aquilo não significava nada. Resumindo, como se não precisasse informar nada de PIS e COFINS. Né? Nada, e os caras excluíam o e-mail. Ou seja, ficou vários documentos sem ser escriturados. Então, é um ponto também muito sensível. Uma pergunta aqui do nosso amigo Fernando Santos, é uma pergunta bem interessante e eu faço até já um parênteses aqui. Ele pergunta, tem previsão das prefeituras optarem pelas modelo 55, que é o modelo padrão para a prestação de serviço? Vou dar meu ponto de vista e passo também para a Renata. Isso. Então, veja só. Hoje, esse padrão nós temos no modelo mercantil. Isso é excelente, porque você consegue hoje, com tecnologia, conseguir entender todas as notas fiscais emitidas com o seu CNPJ, você consegue, tem diversas outras soluções que têm essa possibilidade. Isso é muito importante. Se tivesse essa mesma solução, se fosse padronizado,
e tem um modelo, ou melhor, tem uma previsão para que isso aconteça, mas nada ainda é muito certo, Fernando. Então, não posso te assegurar que isso vai acontecer logo, mas é um desejo do governo padronizar, até porque municípios temos mais de 5 mil. Então, seria um modelo muito, muito interessante. Já até seguindo, sob o ponto de vista que hoje nós temos a declaração chamada REINF, que é uma declaração que basicamente vai vir a substituir a DIRF, e com isso faz com que você tenha todas as informações, vista que essa declaração tem que ser entregue mensalmente. Mas o que você acha sobre isso, Renata, a respeito dessa padronização que estão tentando fazer há muito tempo já com a nota fiscal de serviço? Então, desde que instituída a nota fiscal eletrônica, já tem o campo também para o ISS. Então, PIS, COFINS e ISS já tem previsão. O que acontece? As prefeituras têm que fazer acordos com o Estado, com o federal, para que elas possam utilizar essa nota fiscal como documento padrão. Sim. E se para o Estado houve um cronograma tão demorado para colocar os contribuintes, eles tiveram que adequar seus sistemas, imagina as prefeituras, né, que é muito menor a estrutura Sim. deles, para eles conseguirem se adaptar e se organizarem internamente para conseguir chegar nesse modelo, né? Então, tem previsão sim. Eu acho mais difícil utilizar por causa desse padrão, dessa estrutura que eles têm que criar e receber um documento diferente, mas a ideia é ótima. Se os municípios conseguissem se integrar, como o Kleber mesmo falou, seria excelente. Você pega um documento e já resolve todo o assunto lá, né? Não tem essa questão de quebra de numeração. Distrito Federal, por exemplo, já tem uma nota fiscal unificada, não é? Acho que, salvo engano, o que me vem na cabeça agora, assim, eu penso que o Distrito Federal já tem esse modelo. Até porque, até faço outro parênteses aqui, que agora só tinha 2 estados que não adotavam o SPED, para o que se refere à questão do CMS. Era Distrito Federal e Pernambuco. Lá no Distrito Federal chamavam de ATCOTEP. Isso agora, foi criado agora um campo específico, né, que é o Bloco P, onde trata sobre o ISS, que era talvez o vilão, o grande problema para não ter o SPED. Então, assim, vamos torcer para que isso aconteça. Eu, particularmente, gostaria muito, porque facilitaria bastante a vida das pessoas. Até porque, falando de serviço, como não tem uma circulação de mercadoria, porque pelo menos quando tem uma circulação de mercadoria, é mais comum você ver o documento transitando. Agora, a prestação de serviço, ele acaba ficando, às vezes, na gaveta de alguma pessoa. E tem até CFOP criado para especificar que é uma prestação de serviço, né? Então, é bem interessante. Acho que um dia vai rolar. Um dia vai rolar. Vamos aqui torcer. Mas tudo que é novidade, né, Renata? Também tivemos uma situação onde as pessoas precisam pensar. Então, assim, eu saí do documento tradicional, que era em papel, mas se acabar a força, acontecer alguma coisa, já tinha esses métodos de emissão em caso de contingência. Isso, logo que implementaram, era muito importante estabelecer as formas de contingência. Porque a internet não era com a mesma qualidade que a gente tem hoje em dia, caía muito a rede, sinal, não era todo lugar que tinha acesso à internet. Então, eles foram criando. Então, tinha o formulário de segurança, tinha, se a Cefaz do Estado tiver com problema, você manda no ambiente nacional. Então, foram criando vários métodos de ambiente de contingência para que o contribuinte não parasse sua operação, continuasse trabalhando, ainda que sem energia ou por algum outro motivo, a Cefaz está fora do ar por algum ajuste, né? Então, as contingências são bem importantes e até hoje e vão continuar perdurando aí. Com toda certeza. É muito importante porque tem que assegurar que o contribuinte realmente tenha totais condições de fazer emissão do documento fiscal. E, enfim, são vários desafios também que o próprio Secretario da Fazenda enfrenta, porque tem que preparar esse ambiente. Visto também que você pode perceber que aquele emissor gratuito foi descontinuado pela própria Secretaria da Fazenda, passou para o SEBRAE também ter essa incumbência. Então, assim, são muitas responsabilidades que eu também fiz, a gente tem que também fazer minha culpa, que ele existe e tem que ter como seu compromisso, aonde são vários desafios que ele tem que criar durante a sua trajetória, né? Sim. Mas, enfim, são casos que a gente tem que olhar com bons olhos. Até. De vez em quando o governo faz alguma coisa assim interessante. Vídeo, por exemplo, essa nota fiscal eletrônica que saiu do papel. Eu acho que foi um avanço fantástico e vejo o que realmente a gente vai falar um pouco mais aqui sobre essas melhorias.
Outra melhoria também interessante que seria a carta de correção eletrônica, né? Tem algumas situações, e eu confesso a vocês, porque quando a gente fala sobre carta de correção, gera uma certa dúvida, né? Porque tem poucas possibilidades, mas parece que não pode fazer nada, né, Renato? Sim, na real. Isso desde que fosse em papel. Deu qualquer erro, ele faz uma carta de correção. Mas não é bem assim. As regras para emissão de uma carta de correção são as mesmas. Você não pode corrigir valores, você não pode corrigir a identificação do remetente ou do destinatário. Mas algumas informações, sim, você pode corrigir, é importante. Você colocou uma descrição errada do produto, a acentuação, qualquer coisa que identifica. Teve até aquele caso de escrever errado o nome do produto, que caiu em fiscalização. Sim. Faça uma carta de correção. Pois é, eu acho que desde que não se descaracterize tal, toda a operação em que não mexa no valor da unidade de medida, por exemplo, ou o valor unitário. Até serve como uma declaração para você avisar o seu cliente, seu fornecedor que deu problema. Eu acho que é válido, né? Sim, com certeza. E uma dica que eu deixo aqui também a vocês, estamos em São Paulo, obviamente, acho que a maioria de vocês aqui, mas outros estados também têm, que são as respostas à consulta. Normalmente, quando você tiver alguma dúvida em relação à questão de carta de correção, fatalmente vai ter alguma dica em relação a algum tipo de ajuste. Então, quando tiver que fazer alguma alteração, calma. Por mais que de repente pareça boba, mas vale uma consulta de algum outro contribuinte que já fez a mesma pergunta, que vai servir como uma luva, né? Porque às vezes, de repente, como a Renata falou, a situação é a mesma e ela repete para várias empresas, né? Então, pode aproveitar, sim. Vale a pena. Então, consultem sempre, não só esse caso da carta de correção, mas qualquer outro tipo de ocorrência. Acho que a dica ela é muito importante, não é verdade? Enfim, e tivemos também uma situação muito pontual, que seria a manifestação do destinatário, né? Pois é. O que acontecia? Quando era nota em papel, tinha muita nota espelhada, que a gente chamava, Existia isso daí, Renato? Eu ouvi dizer que existia, entendeu? Eu nunca vi, mas eu já ouvi dizer. Eu ouvi dizer que acontece, né? E com a nota eletrônica não tem como fazer isso. Você tem que emitir uma nota fiscal, o fisco já tem conhecimento da informação. Só que o que aconteceu? Às vezes a empresa perdia o controle das notas emitidas contra o CNPJ dela. Então, a hora que você ia ver, você comprou de 3 fornecedores e tinha de 5 fornecedores. O que estava acontecendo? Então, aí vieram as manifestações. Então, e aí? Destinatário, você tem ciência dessa operação? Ela existe? Ou você desconhece? O que aconteceu? Então, isso São Paulo tem um prazo, tem para operação interna, para operação interestadual, tem prazos para serem cumpridos para você poder fazer essa manifestação e tá tranquilo em relação aos documentos que foram emitidos contra o CNPJ, né? Com certeza, acho que isso é muito válido, porque assim, acontece de repente a pessoa ter se relacionado com você em dado momento, tem todos os seus dados, e de repente para bater uma meta, para fazer alguma coisa do tipo, emite um documento contra o seu CNPJ, contra o seu conhecimento. Sim. E ali você consegue realmente... Cancela o mês seguinte, né? Cancela ou faz uma devolução. Faz uma devolução, retorno de mercadoria não entregue. Exatamente. Então, isso eu ouvi dizer que é bem comum acontecer. Nunca vi assim, mas não. Enfim, acontece. Então, vocês aí que hoje estão entrando na empresa e começam a ver um volume de devoluções de forma espantosa, e normalmente sempre no final do mês... A venda no fim do mês e a devolução no início. Né? Obviamente, para o mesmo cliente, é algo a ser vista. Mas, enfim... são fatos que precisam ser analisados com muita destreza. Mas, isso. Muito bem. Então, seguindo, a nota fiscal eletrônica teve esses avanços ainda, que a gente comentou aqui, e teve também, eu acho que um avanço muito significativo, que seria a NFCE, que veio aí a substituir o nosso cupom fiscal, você que faz as suas compras no mercado, por exemplo, não é? E aí, Renata? Poxa, olha que coisa, que mudança, né? Porque precisava de um avanço, acho que diria para você até maior, né, das pessoas ali, porque já tem uma comunicação direta já com a Cefaz. Pois é. E online, assim, uma coisa presencial, né? E não pode, você está no supermercado, não pode ficar fila esperando autorizar o documento fiscal. Então, eu acredito que para as pessoas, para os consumidores, eles não devem ter notado essa mudança, né? Porque você vai notar hoje, você vai olhar o QR Code, agora no seu cupom, e antes não tinha. A transmissão é muito rápida para a Cefaz, então tudo é aprovado.
E isso trouxe para os varejistas um benefício muito grande e economia de ECF, economias em outros setores que não especificamente eles não tinham, né? Sim, principalmente na questão da máquina, né? Também a máquina era muito cara, precisava de autorização, tinha o lacre, o procedimento era muito complexo. Então, agora não, ele ficou mais simples, o layout é muito parecido com o da NFE, algumas regras de validação são diferentes, alguns campos a mais, outros a menos, mas eles têm informações bem semelhantes. E no cupom fiscal, né, ele vinha tudo resumido, então ele só trazia alíquota como carga. Então, para quem é da área, nota essas diferenças e vê a vantagem da nota de consumidor, né? Com certeza, para você ter o maior detalhe do que aconteceu na operação, ajuda aí bastante. Antes era leitura X, redução Z. Não é tão simples, né? Era bem complexo. Era bem complexo. Você imagina depois fazer tudo isso não se integra, né? É uma delícia. Mas, enfim. E um dado também importante, e a carta de correção nessas ocorrências? O que nós temos aqui de novidade? Carta de correção não vai existir para esse caso. Uau, hein? Puxa errou, tem que cancelar, se a mercadoria ainda não saiu do estabelecimento. Nossa. A carta de correção não é aceita para nota de consumidor. Infelizmente, não é possível ainda, né? Por enquanto, não. Nunca a gente pode... Nem para aqueles motivos que a gente estreou, não. Para esse não pode mesmo. Tem acontecido, né, Renata? Enfim. Mas o fato é que a gente nunca pode desacreditar no fisco, pode ser que em algum dado momento pode ter... E algum modelo específico, com informações específicas, pode ser. Se acontecer com um volume significativo, por que não? Acho que o contribuinte também tem todo o direito de solicitar algumas situações também para que possa favorecer não só ele, contribuinte, mas os contribuintes. Acho que é muito válido aí também. Certeza. Por isso que a gente até participa do núcleo jurídico do CIESP, e ali a gente debate bastante situações onde os empresários participam também, tragam a sua dor, e com isso a gente tem uma certa poder de barganha para tentar reproduzir o que o empresário está destacando, para que a gente possa lutar pelos interesses da classe. Então é bem legal. Mas agora, gente, então vamos falar um pouquinho agora também sobre as nossas novidades trazidas pela versão 4.0. 4.0 parece até um carro, né? Ferrari 4.0. É mais ou menos isso, é Ferrari. Agora vai ser rápido. Então essa 4.0, assim, eu vi vários colegas também virando noites aí, preparando o sistema, porque tiveram algumas mudanças aí que realmente chamaram a atenção. Eu sempre brinco, agora parece que está ficando mais sério, né, Renata? Sim. Já tinha tantos campos, mas agora tem mais campos ainda. E sempre tem espaço para mais campos, não tem fim, né? E campos que talvez a pessoa começou a pensar assim, puxa, existia isso? Exemplo, Fundo do Combate à Pobreza. Toda vez que você vai fazer uma análise, uma operação interestadual, por exemplo, você pesquisa se de repente aquela operação é passível de ter o fundo. Agora esse campo existe e tem um campo bem destinado para isso, né, Renata? Então, força o contribuinte a pesquisar e ter esse detalhe, não? O Fundo de Combate à Pobreza, alguns estados instituíam. Hoje em dia, quase todos têm Fundo de Combate à Pobreza, ainda que seja para um produto ou outro, até São Paulo tem. Sim. Para cerveja, cigarro, tem aí Fundo de Combate à Pobreza. Então, isso está se tornando comum, né? E na nota fiscal eletrônica era inserida, junto com a alíquota, o percentual do Fundo de Combate à Pobreza. Só que o recolhimento é separado. E como que as pessoas faziam para poder fazer o recolhimento separado, a apuração separada? E isso era muito desgastante e trabalhoso para eles. É verdade. Até porque, assim, hoje nós temos lá o nosso SPED fiscal, que está tão preparado para receber essas informações e facilitar a vida do contribuinte, não é? Sim. Então, eu vejo isso com bons olhos para facilitar a vida de todas as pessoas que navegam aí no mundo tributário. Na hora de implementar é complicado, porque você tem que inserir campos, tem que alterar todos os sistemas, mas na hora de apurar no fim do mês qual o valor que você vai ter que recolher, é muito mais tranquilo, né? Já está preparado o valor, já está separado. Pois é. Outro desafio aqui também, quero que todos aqui levantem a mão. Falou assim, Kleber, olha, você é um mentiroso, é mentira, isso não acontece, eu recebi esse documento. Você, contribuinte, que é o substituto da operação, quando você recebe esse documento, vamos imaginar que uma operação de substituído para substituído, São Paulo, falando de execução tributária.
naquele campo famoso que é o 60, que é como foi recolhido anteriormente, dentro do arquivo XML, a base de cálculo do valor recolhido anteriormente é preenchida? É preenchida. Você recebe essas informações de forma que você fala, puxa, tem até detalhe do MVA praticado, tudo certinho. Levantem a mão aqui se alguém já viu um documento que realmente está preenchido de forma rigorosa. Desafio vocês aqui agora, hein? Será, Renata? E até no começo do layout, esse campo foi obrigatório. A base de cálculo e o valor do ICMS retido, eles eram campos obrigatórios. Aí a pessoa coloca 0. Colocavam 0, aí criavam regras de validação e no final eles falaram assim, ó, de acordo com o seu estado, se a legislação prevê, você coloca. Se não, não. Ou seja, a maior parte das pessoas não colocam. Mas traz um prejuízo grande para elas, né? Total, porque assim, como que você consegue, pensando em ressarcimento, porque essa figura do substituído é aquela pessoa que tem o desejo de fazer o ressarcimento do imposto, uma vez que ele tem totais condições de recuperar esse valor, desde que ele receba essa informação dos seus fornecedores. Se ele não tivesse dado, ele pode fazer uma matemática, obviamente, mas ainda assim não vai conseguir... Nada precisa, né? Nada precisa. Você não vai ter documentos que comprovem quanto que foi retido pela indústria. Exato. E onde que está o passo aqui? Então, quando a gente fala aqui em São Paulo, nós temos uma portaria CAT que veio substituir a portaria CAT 158/2015, atualmente a portaria CAT 42, 2018. E o que trata essa portaria? Ela tem lá agora um layout muito parecido, talvez, com quem trabalhou já com o ICREDAC. Então, onde você tem um manual do desenvolvedor, onde você faz toda uma plataforma e consegue ter esses dados. Desde que as suas informações dentro da nota fiscal, você consiga ter esses dados. Ao contrário, você vai ser impossibilitado. Poxa, Kleber, então quer dizer que é importante? E se, de repente, como a gente colocou aqui, é obrigatório? É. Mas se eu colocar 0, passa na validação? Passa. Qual é o risco que nós temos aqui? Quem está acompanhando também tem um negócio chamado Lei dos Conformes, onde o fisco está te qualificando de A mais a E. Qual vai ser um dos critérios? São os fornecedores, com quem você se relaciona. Se o seu fornecedor, ele emite um documento adequado, se ele paga os impostos, etc e tal, ele tem uma nota interessante. Logo, ele pode... Ele vai subindo no ranking. Ele vai subindo no ranking. Faz com que você queira se relacionar com esse tipo de fornecedor. Mas se você tem um fornecedor que não faz nada disso, logo ele pode prejudicar a sua nota. Isso faz com que ele perca também a sua compatibilidade. Isso eu acho que é um risco muito grande e faz com que você escolha melhor com quem você queira se relacionar. Então, com certeza. Eu vejo isso um ponto de atenção, mesmo que talvez você ainda consiga colocar lá 00, não colocar as informações, mas eu acredito sim que os contribuintes vão começar a ter um pouco mais de pulso firme em relação a isso. Principalmente os varejistas que dão saídas interestaduais, é muita possibilidade para você recuperar esse imposto, né? Se você ainda dá saída interna, aí você precisa estudar MVA, precisa estudar valores para saber se realmente tem ou não. Mas se você der saída interestadual... De cara você já está tendo É muito bom que tenha isso na sua nota fiscal para você poder recuperar esse valor, né? Exatamente. Ao contrário, realmente é difícil, né? Então, assim, nós tínhamos um modelo... Tem uma possibilidade, né? Não é simples, rápido, fácil, mas é uma possibilidade e é um direito do contribuinte. É um direito do contribuinte. Mas então, vale a pena tem que ter ir atrás. Documentos aí e tal, para que realmente tenha esses detalhes. Outro campo também interessante que a gente vai colocar para vocês aqui são as alterações dos campos relativos à cobrança de forma de pagamento, né, Renato? Também trouxe essas possibilidades. Ele trouxe alguma mudança de descrição, ele entrou no mérito até de troco, valor de troco. Então, ele vai comparar qual é o valor que você pagou, qual é o valor da mercadoria, e se deu diferença, você tem que colocar lá que esse valor é de troco. E entra um detalhe também a respeito se foi pago com cartão de crédito, débito... Isso, alguns cartões entraram, outros saíram as bandeiras, né? Porque tudo isso é super controlado. Olha só que você... Aí eu vou fazer outra provocação para vocês aqui. Falando de SPED fiscal, certo? Sabe que dentro do SPED fiscal nós temos um ambiente onde te habilita como que foi feito o nível da sua receita. Se foi feito de crédito ou débito.
Só que só acontece se você habilitar aquele campinho lá embaixo, que é o 1100, lá do SPED. Se você falar como que você recebeu isso, vocês estão preenchendo esse campo? Eu acho que não, né? Então, veja vocês, tem agora um indicativo que você está falando na sua nota fiscal que recebeu via cartão de crédito, por exemplo, ou débito, só que você não habilitou isso. E aí, logo, você não tem essa informação. Você fala para o fisco que você recebeu claramente isso via cartão de débito ou crédito, mas você não habilitou o detalhe. Qual foi a sua receita vista dentro desse total? Um ponto de atenção a vocês também, que eu acho que agora esse cruzamento vai ficar mais pegado, né, Renata? Porque não tinha essa informação, o fisco ele deixava meio que esse campo aberto, dizendo o seguinte, olha, me informa aí. Como que você recebeu isso? Então, é algo para vocês ficarem bem atentos também, é um campo que vocês talvez não estão acostumados, mas qualquer coisa com dúvidas em relação a esse campo, pode escrever também, que depois a gente compartilha com vocês qual seria exatamente o dom print da tela. E até regra de validação, então, por exemplo, operações de remessa e de devolução, ele tem uma regra de validação falando, não é para informar o campo de pagamento. Porque não tem... Porque às vezes até por erro ou por algum problema, tem regra de validação para impedir essa emissão de nota. Que bacana, né? Porque não é o documento hábil que vai gerar o pagamento. Existe um outro serviço, na verdade é um serviço que vai ser por isso, não uma nota mercantil que é só um mero modelo para figurar a operação. Muito bem. Outros campos também, que eu acho que talvez esses nossos amigos da tecnologia adoraram, né? Porque aumentar a casa decimais é com eles mesmos, né? Se deixar, só que eles ficam bravos, porque eles têm um limite de espaços, né? E, enfim, quando tem aqueles produtos, valor unitário, né? Que parece que é infinito, né? Nossa, não acaba nunca a casa decimal. Mas nesse caso não, esse caso a alteração foi bem tranquila. Foi em relação a GLP, gás natural, então foi num segmento bem específico, porque o resto de base de cálculo, de alíquota já sofreu alteração, mas isso ainda na versão 3.10. Que bom, né? Então não teve tanto grande, impacto. Né? Os programadores já choraram um pouco antes, né? Não foi agora, exatamente. Né? Já sofreram, acho que o que tinha para sofrer referente a esse assunto, né? Sim. E o campo do grupo de IPI, que teve também alguns impactos. O do IPI teve em relação ao código de selo de controle e o código de enquadramento. Então, tinha um bendito de um código que era 999, desde que foi instituída a nota eletrônica, e ninguém sabia por que era 999. Ia ser divulgada a tabela. E foi divulgada uma tabela, então esse código ele vai identificar se a operação foi isenta, se foi suspensa, qual é o motivo, se foi para a Zona Franca de Manaus. Então, ele vai rastrear. Ele é como se fosse um CST, só que ele é muito mais específico, porque ele está definindo a operação, né? Ele define a tributação melhor do que o CST, porque o CST para IPI ele é bem abrangente, né? Sim, eu acho uma boa situação. Outra que eu achei bem interessante é a criação do campo do código de benefício fiscal na UF que se aplica esse item, né, do produto e tal. Visto agora que nós temos aí algumas notícias, né, acho que talvez você já era nascido, hein? Na lei complementar. Não. Vamos lá, hein? Lei complementar 2475. Ai, É o dia que não nasci. Pois é, desde lá já falava que precisava ter lá uma reunião com FAS para se reunirem e fazer algum tipo de benefício, né? Depois viramos uma outra lei complementar bem recente, a 160, de 2017. Inclusive, a gente até tratou sobre esse tema em outro webinar passado, e agora você está percebendo que as coisas estão ficando mais sérias. Realmente o fisco está querendo acompanhar isso de perto. Se realmente esse benefício seu, ele tem esse caráter, né, Renata? Isso, então ele já criou na FD uma tabela específica e ele quer que essa mesma codificação do SPED tenha na nota fiscal. Só que ele deixa a critério dos estados. E, tchananã, nenhum estado se manifestou. Que coisa. Se eles não conseguiram nem publicar sobre os decretos, todos os decretos dizendo o seguinte, olha, esse meu produto aqui... E para saber se o benefício é conveniado, não é conveniado, você chega em Pernambuco, dá até tristeza, porque a maioria não é conveniado. Está lá, e aí você vai colocar o código, não vai. Tem esses gaps realmente, mas enfim, temos um campo. Tem um campo específico para isso e vai ter um cruzamento. Pode não ser hoje, mas vai ter esse cruzamento. Olha que dado importante, gente. Isso vai ser muito interessante e também, obviamente, vai gerar aí um controle também das pessoas. Imagina que você tem vários benefícios fiscais
Então, tem que ter um mapeamento disso, passar para o seu ERP, ou o sistema que você utiliza para fazer a sua emissão de documento fiscal, e fazer com que você já antecipe essa operação. Então, fica aí um sinalzinho de amarelo. Você já vai ter que ter isso mapeado para o SPED. De alguma forma, né? Então, implementa na nota vai fiscal. Forçar, né? Eu achei bacana quando, às vezes, acontece esses fatos meio que na dor. A gente aprende na dor, né? Assim, se ninguém pressionar... Vídeo, por exemplo, não é algo da nossa discussão, mas me veio aqui no insight, quando na competência 11 de 2017, que teve a necessidade da obrigatoriedade da conta contábil na FD Contribuições, me ajudem aí, mas teve a necessidade de você colocar a conta contábil. Depois disso, o FD Contribuições não mais aceitava, não passava mais a sua validação. Então, meio que todas as pessoas existia essa informação no seu RP, já tinha essa vinculação da conta contábil nas suas operações, mas isso acabava sendo visto assim como uma operação que não tinha toda a necessidade de ser acompanhada. Mas o fato é também que o fisco ele tenta de alguma forma já, vamos colocar assim, puxar a corda, que sabe que o contribuinte, se não for assim... Ele aguenta, a gente ele aguenta. O que a gente não aguenta, né? Quantas mudanças que existe na área fiscal, a gente está falando de uma perninha só, da parte de nota fiscal eletrônica, que desencadeou uma série de outras coisas, na verdade. E depois vieram conhecimento de transporte, muitos outros documentos, a maioria agora todos estão em forma eletrônica já, né? Com certeza, muitas coisas novas, né? Nós tivemos também agora a tributação correta dos produtos comercializados. Então, assim, Renata, o esquema que existe dentro da estrutura da nota fiscal, o que você entende que trouxe de alguma mudança significativa, que tem um cruzamento que pode realmente já dar um indicativo para o contribuinte na hora da emissão? Todos os CSTs de todos os tributos, eles são muito bem amarrados, né? Então, para você colocar que teve uma redução de base de cálculo, por exemplo, você tem que indicar o percentual de redução. Então, para você falar assim, eu vou pagar menos nessa nota e vou falar que ela tem uma redução. Não, eu tenho que ter um amparo legal para isso. Eu tenho que ir lá na legislação, ver, dar o dispositivo legal. Por quê? Antes de você dar saída da mercadoria, o fisco já tem essa informação. Ele já sabe que você vai dar saída com redução de base de uma mercadoria que não tem, por exemplo, né? Então, campos de substituição tributária, se o cálculo da substituição tributária é por MVA, se ele é por pauta, se é valor definido, né? Então, tudo isso ele é muito bem amarrado. E tem que prestar atenção se tem algum benefício, se não tem, regras de validação para saber se os valores estão batendo ou não, né? Antes não tinha, você colocava a base de cálculo, uma alíquota e qualquer valor de imposto. Ou seja, se você não calculasse certo, o valor do imposto ia passar. Só que aí o fisco falou, não, tem regra de validação e eu quero que a base vezes a alíquota dê o valor do imposto. Então, ele vai fechando para não ter esses tipos de inconsistências. Mas a tributação tem que estar certo, o CST tem que estar certo. Exato, né? Porque assim, ele tem essa informação dentro da sua base, se aquele produto ele é passível pela NCM, se ele é passível de ter aquela oportunidade, né? Eu sei que o fisco ele está realmente passando por um momento muito interessante, me faz me lembrar também uma tabela que não está pronta, tem um convênio, que é o convênio semestre 18 de 2017, que trata a respeito da uma planilha, não sei se você chegou já a ver, Renata, que assim, eles colocaram, São Paulo foi o pioneiro a isso. Ele colocou uma planilha, onde dentro dessa planilha tem lá o MVA, o protocolo de cada segmento, pela própria SEST, né, que foi uma coisa também bárbara, né, que eu acho que ajudou bastante aí. Com certeza, e até campo também obrigatório da versão 4.0, né? Então, o produto sujeito a ST, ele tem que ter o SEST. Ele pode não ter a sujeição da ST naquele documento, mas o SEST tem que estar. E eu já vi muitos casos sem o SEST com produto sujeito a ST. Exato. Isso é só a prova da tecnologia, que hoje faz um cruzamento. Você imagina que o fisco ele tem lá uma planilha com força e troca e V, e tem uma base de dados, depois ele pega esse dado, bate e volta. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Então, assim, pense como fosse uma planilha Excel, uma operação de troca e V que você consegue ir lá manipular os dados e entender o que deveria estar lá, mas não está. Acho que e até o COFAS disponibilizou também em relação à alíquota, não sei se você viu. Sim, a alíquota interna, né? Então, as alíquotas internas de todos os estados estão lá. Então, não são mais as genéricas 18%, 17%. Não, tem por produto. Então, ele está chegando lá. Ó, gente, a gente não está querendo... Está mapeando. Não estamos querendo aqui tirar você que usa Econet, usa IOB,
Não, a gente vai ajudar vocês. Calma, podem utilizar. A gente o fisco ajuda. tem algumas ferramentas, né, que seriam exatamente isso, porque hoje, realmente, tem algumas funcionalidades dentro do Confaz que ajuda você a ter alguns detalhes, tem a luta interna, mas assim, obviamente, você utiliza lá a Econet, a IOV, Checkpoint, etc. Mas sempre é importante também, ele é só um facilitador, não vai eliminar também a sua figura como consultor ou como... A interpretação é muito importante. Fato. Tem uma série de coisas que ainda precisa ser vista. Nem vou entrar no detalhe de discussão tributária, que foi tema de uma outra webinar. Esse aí é tema complexo. Esse é muito complexo e vai levar outras horas, mas se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, está no nosso canal também, bem interessante, né? Outra regra também que eu acho que isso vai ser mais tranquilo de fazer, eu acho que, como a Renata colocou, seria realmente a questão das alíquotas, onde ele consegue rastrear através da tal do CFOP, nas operações interestaduais. Então, 5, 6, 7, na operação de saída, ele consegue entender quais seriam a prática. Se é 4%, então, tudo isso. Pelo CST também você consegue facilmente pegar esses detalhes. Então, assim, voltando a dizer, vai ficar certo. Obrigado, Fernando. Só validando a informação, realmente era a competência 11/2017 que foi necessário colocar a conta contábil. Então, minha cabeça ainda tá boa. Tá boa. Muito bem. Legal. Alterações do CFAP. Então, assim, a gente vai até, vou falar para você, não vi tantas mudanças de CFAP, né, assim, durante a sua história, né? Não. Teve de um 11... Eu quero 3 dígitos para 4 dígitos, mas isso ficou lá atrás. Quando veio a nota eletrônica, já eram 4 dígitos. Já era 4 dígitos, né? E a alteração agora foi mais em relação a operações muito específicas, de formação de lote de exportação, foram códigos pontuais para operações bem restritas, vamos dizer assim, não é tão comum. E algumas descrição de classificação de CFOP também, que aí eles implementaram e alteraram as tabelas de CFOP na nota eletrônica. Vou fazer uma pergunta para você aqui. E quero saber a sua opinião, a da Renata, obviamente, e de vocês. O que vocês acham do CFOP? 5949. O que vocês acham? É um coringa? Delicioso. Esse é bom, né? É o melhor que existe. É o melhor que existe, 5949. Uau. Outros, você não sabe o que é mandando 5949. Não enquadrou exatamente em nenhum. 5949. Mas como isso daí, né? Gera-se realmente uma certa, vamos colocar assim, uma certa inquietude do fisco quando ele começa a observar esses tipos de CFPs, porque é estranho, porque ao mesmo tempo ele te dá esse poder, mas ele não gosta que você usa. Não é estranho? Mas você pode emitir uma nota muito boa, que todos vocês sabem bem dela. É simples remessa com 5949. Não tem um que não emitiu essa nota ou não recebeu um documento desse. A nossa amiga, olá Elizabeth, tudo bem? Uma outra participante assídua aqui também do nosso canal, ela fala, é uma ótima desculpa para quem não sabe da operação. Exatamente. É um coringa, né? Eu acho que seria realmente algo do tipo, mas é complicado, porque veja você, nós estamos falando aqui a respeito de forma de pagamento, nós estamos falando de CST. Então, assim, se você caracteriza uma operação que tem todas as características para uma venda, só o CFOP que você, por algum motivo, colocou 5949, mas tem CST de redução, tem... Aí você não paga nem PIS e COFINS. Então, porque não é receita. Não entrou lá na listinha da receita. Não entrou na listinha da receita. Será que, de repente, pode ser? Que realmente... Só que aí a gente entra na questão da materialidade que se refere à questão do conceito da receita. Mesmo não tendo um CFOP prático para isso, mas dentro da contabilidade, você assumir isso como uma receita? Então, se você for entrar no pé da letra mesmo, é possível você tomar esses cuidados. Mas é um CFOP que realmente, até hoje, eu digo para você, acho que daqui a pouco eles vão criar uma regra de validação para o 5949, de tanto que deve existir dele. Eu acho que sim, deve existir algum contexto, porque é um CFOP que eu acho que como bem colocou. Eu penso que é um coringa? Mas deveria ser, porque acaba forçando as pessoas realmente, como a própria Elizabeth colocou. Olha, tá difícil de pesquisar, não sei exatamente.
Tanto é, vocês, colegas que estão na área, então sempre vem alguém da área comercial, normalmente, senta com você e fala, quero vender. É uma venda tão maluca, você fala, poxa, isso aqui nem existe, essa operação. Não tem previsão, mas eu preciso vender. Mas eu preciso vender. Então, você faz assim, 5949 e tributa, para não ter problema com tributação. Põe até PIS e COFINS na parada, né? Põe tudo. Pois é, né? A gente tem essa situação. Bom, gente, um outro tema também de grande relevância, a gente vai dedicar aqui também uma atenção especial nele, que é o nosso famoso Código GTIM. Quem já ouviu falar sobre o GTIM? GTIM não sei, mas código de barra já. Código de barra já, né? Mudou um pouco o nome, talvez. Você acha que mudou para ficar um pouco mais moderno, GTIM? Será? Pô, código EAN também, que muitos conhecem, mas eu conheço como código de barras. Né? Mas o campo na nota eletrônica é EAN. EAN? Olha lá. É cada nome, né, que identifica, mas ele traz um pouquinho mais dessa situação, ainda que ainda está engatinhando, né, Renata? Mas qual é a sua percepção e o seu desejo que isso se aplique efetivamente? Na verdade, o código EAN, o GTIM, né, ele só pode ser inserido nos produtos industrializados. Né? Então, até por isso que ele não é um campo obrigatório na nota eletrônica. Então, por exemplo, você vai vender frutas, verduras, legumes, não tem código de barras, a não ser quando você compra um saquinho de maçã, que lá tem um código de barras, porque ele passou por uma industrialização. Então, aí ele tem um código de barras. E o fisco quer chegar ao ponto de validar essas informações, né? Então, tem o cadastro centralizado de GTIM, que eles estão juntando todas as informações desses produtos industrializados e eles vão colocar por nome, por tipo, por descrição, país, CEST, é um cadastro completo do produto e eles vão criar regras de validação em relação a isso. Então, vamos lá. Vai ficar bem amarradinho. Congelando aqui. Então, quer dizer que não vai ter mais produto pirata? Será que, de repente, a gente consegue rastrear o produto? E aí, o que vai acontecer com os nossos amigos da... Ele rastreia e coloca as informações erradas? Isso pode ser que vai acabar com a 25 de março? Será? Não. Será? Impossível. Impossível, né? Parece que não, todo dia brota mais alguma outra pessoa. Então, mas olha que ideia maravilhosa, né? Rastrear um produto, saber de fato quem é o dono desse produto, da onde que saiu isso, né? Isso Sim. É algo bem, bem interessante, né, Renata? Realmente faz nós pensarmos de que tem aí, pelo fisco, um desejo de entender realmente aonde que saiu esse produto, porque se a gente parar a pensar que o desejo do fisco é rastrear na origem, foi o mesmo critério, talvez, utilizado de uma forma diferente, mas foi da assunção tributária. Quando foi criada, Sim. A ideia era fiscalizar ou entender aonde Você tem um cadastro unificado com NCM. A NCM daquele produto é único. Você não vai poder colocar esse produto com uma outra NCM, porque a tributação da outra NCM é mais vantajosa, porque não tem ST, por exemplo, para outra NCM. Então, não vai poder ter esse tipo de manobra, né? Vai ter que ser bem... Vai ser bem rigoroso, né? E também gera-se também um impasse, porque, vamos lá, vamos imaginar que, um exemplo de varejo. Então, eu sou uma indústria, a Renata é um varejo, e aí eu sou possuidor dessa marca, por exemplo, do produto, e venho para ela. Só que, por algum motivo, Renata, eu fiz um enquadramento errado. Eu achei que a NCM mais próxima ou igual, que deveria ser para aquele produto, não era aquela. Mas você, como uma excelente tributarista, olhou e observou, peraí, tem alguma coisa errada. Quais são as recomendações que talvez nós podemos aplicar nesse caso? A classificação é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque interfere muito na tributação. Hoje, toda norma, praticamente, ela vai falar assim, olha, é o açúcar da posição X, é a bebida alcoólica da posição Y. Se você enquadrou errado, vai dar problema sim. E aí vem essa alteração e amarra tudo. Então, a classificação é extremamente importante e tem que tomar muito cuidado com ela. Tanto é que, assim, existem pessoas que são especialistas sobre a classificação fiscal. Então, são pessoas que têm o conhecimento da TIP, não somente, mas também têm conhecimento da NESH, das regras, exatamente, né? De como que... classificação. Exato. Então, essa figura é muito importante. Você que tem uma indústria, onde dá a primeira saída, dê muito critério nisso, porque, como bem colocou a Renata, é onde vai dar a saída e as saídas subsequentes daqueles produtos. Faz com que você tenha economia ou não. Eu acho que a ideia é justamente
Vai unificar a tributação, né? Você não vai poder adequar tributar de um jeito para ter o ganho do mercado e eu de outro jeito. Exatamente. Não, vamos ganhar o mercado junto e vamos competir com menor margem de lucro nossa, de outra forma, né? Mas tributando de uma da forma mesma mais adequada, né, gente? Eu acho que realmente isso é muito importante. E, assim, o que a gente trouxe aqui também é uma coisa que a gente tem que colocar sempre em xeque, assim, que a tecnologia ela vem nos ajudando desde a sua chegada da nota fiscal eletrônica. Então, necessariamente, nós precisamos sempre estar ao lado. Então, a figura da área fiscal, por exemplo, que já se relacionava com outras áreas, principalmente com a área contábil, a área de tecnologia é muito importante. Então, hoje, se você tem um RP, você tem uma informação onde pode ser melhorada, é importante você acompanhar essas melhorias e fazer com que o seu RP, ou o seu sistema, o que seja, realmente ele antecipe todas essas funcionalidades, porque não tem nada mais desgastante quando você chegar e gerar o seu famoso SPED fiscal, ou seja, um FD contribuições, ajustar tudo no TXT. Eu sei como é que é, dá um trabalhão. O nosso parceiro agora é o cara de TI, não é? O parceiro agora é o cara de TI. O cara de TI é o nosso melhor amigo hoje em dia, viu? Porque a gente tem que ter contato muito próximo, para poder identificar que o sistema está faltando uma informação que é necessária, que é importante, que ele calculou errado. É o nosso melhor amigo. O melhor amigo, para até mesmo economizar tempo de você e fazer com que realmente seu dia seja mais produtivo, porque, como vocês podem observar, são muitas regras, são muitas informações. Nós estamos trazendo aqui, por exemplo, só uma regra técnica. Nós entramos nos detalhes tributários, que é uma outra situação. Então, ou seja, esse profissional hoje em dia, ele tem que estar aderente às práticas tributárias e entender como funciona também a parte sistêmica, para que quando você for informar isso na ponta, que seria a declaração acessória, faça com que você tenha mais facilidade. Então, ou seja, se eu tenho um documento fiscal que está, popularmente falando, capenga, faz com que eu tenha problemas na minha nota fiscal. Então, assim, a gente vê vários problemas. Uma nota fiscal de exportação, por exemplo, que tem vários campos muito importantes para que habilite campos no nosso SPED fiscal, eles não são preenchidos por uma questão de vários motivos. Então, muitas vezes o sistema não está preparado, muitas vezes o sistema não está preparado. Então, assim, são várias situações que antecedem, que é importante nós, como profissional da área, a gente tentar, de alguma forma, preparar também, que eu acho que é um grande desafio para a turma de TI, e são profissionais fantásticos, porque eles tiveram que se remoldar também, assim como nós, entendendo como funciona a tributação. Eles têm que começar a entender o que é tributado, o que é isento. Aí você fala assim, não, esse daqui é isento. Eles não têm noção do que é isento. Mas a gente ensina para eles o que é uma isenção, do mesmo jeito que eles ensinam a ler o nosso XML, que a gente acaba entrando na nossa rotina, né? Então, é basicamente isso. A gente tem essa possibilidade de trocar essas informações, fazem com que a gente também consiga amadurecer como profissional, entender um pouquinho mais como funciona e dividir as responsabilidades. Que já vai numa pergunta da Elizabeth aqui, colocando como fica essa questão do responsável técnico. Entrei agora no webinar, mas é uma dúvida neste novo layout. Deixa eu ver alguma coisa de responsável técnico, não. O que saiu foi de alteração de responsabilidade tributária do convênio protocolo 42. Ah, tá. Entendi. Aqui... Então, lá sim ele está falando de responsabilidade. Aqui no layout de NFE, não, viu, Elizabeth? Ele não entra nesse tópico. Nesse detalhe, é verdade. Teve alguma situação a respeito de responsabilidade que ele fala que fica do destinatário. Que não tem mais a responsabilidade, ele tirou a responsabilidade do destinatário. Né? Exato, mas esse traz um convênio, na verdade, 142/2018, que trata sobre a unificação da opção tributária. Que Isso, ele falou que as novas disposições. Exato, que ele tinha falado que, a respeito que eu também acho que, em tese, é complicado, que ele fala que a responsabilidade do documento fiscal é do remetente. Ele que deve fazer o seu documento adequado. Quem emite que é responsável e não o destinatário, né? Não tem a responsabilidade solidária. Exato. No convênio anterior, que era o 52/2017, que também veio para unificar, ele também tratava dessa possibilidade do destinatário, meio que dividindo essa responsabilidade. Agora, com esse convênio novo, que é o 142, que inclusive foi até outro webinar tão importante, fiz com a Gabriela Santos, nós tratamos sobre essa situação que teve essa novidade. Então, Elizabeth, teve essa responsabilidade, sim, do remetente, que é o responsável por toda
o contexto da nota fiscal, mas é visto dentro do convênio ICMS 142/2018. Perfeito? Isso mesmo. E é isso, gente. Estamos chegando aqui quase aí ao final. Temos mais alguns temas também bem interessantes, que seria a respeito do cancelamento, não é? O cancelamento é um ponto bem interessante, porque é o seguinte, muitos conhecem, muitos colegas imaginam assim, puxa, posso fazer um cancelamento em 24 horas e pronto. Mas, Renata, se vamos imaginar que eu quero correr o risco. Eu posso, né? Porque o cara de TI também ele é maldoso. Ele fala assim, ó, só pode cancelar só até em 24 horas. O cara fica desesperado. Mas ele coloca uma trava, não é? Se ele quiser correr risco, também não é possível fazer isso. Acho que, salvo engano, são 720 horas. Não sei se é 420 ou 720 horas, dependendo do estado que ele possibilita, mas fica sujeito a penalidades. Pois é, mas e se o destinatário já fez a manifestação? Pois é, olha já só. Conhece a operação e já aceitou, às vezes a mercadoria já foi para lá, só que ele viu que a quantidade estava errada. Dá mais trabalho dele arrumar a documentação, mandar uma nota complementar, do que ele fazer o cancelamento. Isso, que é um passo atrás ainda, porque uma das premissas iniciais é que você só pode cancelar o documento desde que também ele não tenha circulado. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ele disponibiliza uma quantidade de horas, mas o que aconteceu nesse intervalo de tempo, né? A mercadoria saiu, o destinatário já recebeu, já fez a sua manifestação. Então, aí que tem que tomar muito cuidado para poder cancelar esse documento fiscal, né? Pois é. Então, assim, premissa inicial, gente. Circulou a mercadoria, não há você falar de cancelamento. Não circulou a mercadoria, está no prazo de 24 horas, ela tem previsão para que você cancele. Poxa, Kleber, não circulou a mercadoria, passou o prazo de 24 horas. Em São Paulo, ele te dá uma margem para você fazer esse cancelamento, porém, você fica sujeito a penalidades previstas na nossa legislação. Então, muito cuidado em relação a isso. Cancelamentos, basicamente, é isso. Talvez o cancelamento que mais impacta aqui... só um detalhe. Sim. O cancelamento da nota de consumidor final, da NFCE, que ele só pode ser feito até 30 minutos depois da emissão. Isso que eu ia colocar para vocês agora. Então, você só tem meia hora para você cancelar. Nossa. E você imagina a pessoa lá no caixa do supermercado esperando meia hora para saber se vai emitir ou você vai cancelar. Vamos assumir esse erro ou não? Porque não tem carta de correção. Pois né? Então, você vê que situação, né? Eu acho que talvez esse modelo de nota fiscal eletrônica ainda pode ter algum tipo de ajuste, né? Porque está bem apertado, porque não pode corrigir. E tem um cancelamento muito apertado. Pois é. Torço para que todos os caixas, principalmente de supermercado, eles sejam perfeitos. Comigo a gente fala de caixa porque é o que tem mais impacto no consumidor, né? Eu honestamente, bom, eu também deveria olhar com uma... Eles cancelam item, mas não cancelam documento. É difícil cancelar documento. Pois é, eu nunca percebi isso também, não. Tá vendo? Eu sou um contribuinte ruim. Se eu for olhar... Às vezes um bom consultor, mas como contribuinte... Pois é. Não, para falar a verdade, assim, o que me chama... Para falar que eu nunca fiz alguma coisa assim maluca, foi quando eu... Sabe essa novidade do Correio? Que agora todos os contribuintes têm que fazer uma declaração, salvo ou emitir o documento fiscal, que ele fala assim, olha, você tem operações com relevância, que todo mês você tem essa prática, aí o cara sim ou não. O cara tem CNPJ, o cara tem nome, na razão social e tudo mais. Não. Fala, não tenho caráter comercial nenhum. E eu queria saber se realmente as pessoas estavam fazendo isso. Então, eu fiz algumas compras online para verificar. Então, também, às vezes, tenho essa veia meio maluca de querer saber se as pessoas estão praticando isso. Mas, enfim, eu tinha certeza que eu não ia receber o documento fiscal e não recebi. Mas é isso, gente. O que a gente tentava passar sobre essas questões ligadas à nota, à evolução, basicamente, a grosso modo, foi isso. Espero que a gente tenha atendido aí a necessidade. O canal está aberto também para que vocês possam fazer outras perguntas. Assim, tanto para mim como para a Renata, né, também, fiquem à vontade, ok? E nosso próximo evento também já tem data marcada, vai ser um webinar fantástico aí, que a gente vai tratar a respeito de perícia contábil e trabalhista, será com o nosso grande amigo Rafael Valdívia. Então, eu espero que vocês também tenham interesse de ver o tema, é muito específico, mas vai ser de grande valia para todos nós, tá bom?
Bom, Renato, eu agradeço muito a sua participação, acho que foi fantástico, a gente pôde transitar sobre vários temas, assim, eu acho que o assunto, ele realmente ele é muito sensível, parece assim, quando a gente fala assim, eu já conheço tudo de nota fiscal eletrônica, né, sempre a gente aprende alguma coisa nova, Com certeza. campos que a gente talvez não tinha toda aquela atenção específica. Eu faço a última provocação, especificamente no campo que fala sobre pagamentos, onde a gente tem que necessidade de colocar como que você está recebendo isso, faz com que você tenha uma obrigação de ter um campo específico, que é lá no nosso registro informações complementares, em habilitar como que você está recebendo esses valores. Então, atenção nesse tema especificamente. Mas eu agradeço bastante aí a sua participação. Eu que agradeço, foi foi muito gostoso, o tempo passou rapidinho, que a gente nem percebeu. As pessoas também participaram bastante, foram bem atenciosas. Espero ter ajudado. A gente procurou trazer de uma forma mais tranquila para vocês, mais agradável, né? Porque de tema e mais burocrático e mais pesado, a gente já passa o dia todo, né? Então a gente tem que passar de forma mais leve mesmo. E agradeço, foi muito gostoso, estou à disposição pelos links da R Ferrari ou da MF. Excelente, gente. Então, uma boa noite para vocês. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que já tem data marcada, que vai ser dia 19. Acompanha nós nas nossas mídias sociais. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Tchau.